Olá, meus irmãos, graça e paz da parte do Senhor Jesus Cristo, nosso Senhor, Salvador, o nosso Rei. Que Ele te encontre bem onde você estiver e que, se Ele não te encontre bem hoje, que essa palavra te alcance e você seja transformado por ela, em nome de Jesus. Vamos conversar no nosso estudo bíblico hoje sobre a semana 46 do nosso circuito bíblico, que nós estamos quase terminando. Nós, graças a Deus, estamos lendo a Bíblia inteira, terminando de ler a Bíblia inteira e estudando aqui nos nossos estudos bíblicos a Bíblia inteira em um ano. Não é uma maravilha? É um privilégio, é uma bênção. Espero que você esteja firme aí estudando a Bíblia e também meditando com a gente aqui nesse tempo. Vamos orar? Senhor Deus, em nome de Jesus, recebe esse tempo de estudo, que seja abençoador, que seja transformador e que a sua presença seja manifestada em nome de Jesus. Amém. Tem uma pergunta para você. Você acredita que lá no tempo de Jesus, Jesus era alguém aparentemente convincente? Alguém que, aos nossos olhos, aos olhos dos homens, era alguém atraente? Era alguém que, por sua imagem, por conta da sua aparência, por conta do seu porte, por conta do que ele falava, ele era alguém que era benquisto pelas pessoas? O que você acha? Você acha que era bater o olho de Jesus e falar assim, caraca, esse é o Messias? Você acha que era assim? Como é que você acha que era Jesus? 1,85 m, 90, olho azul, cabelos longos, bem hidratados, bonitos, branquinho. Como é que você acha que era Jesus? A gente já sabe, obviamente, que Jesus não é esse quadro que ao longo da história, no imaginário das pessoas, historicamente, foi desenhado, né? E a gente tem certeza disso por conta da própria Bíblia, que fala bastante sobre o Messias, sobre Jesus Cristo, o Filho de Deus, que viria ao mundo. E hoje eu quero conversar com vocês sobre um texto que fala do nosso Salvador. Um texto messiânico, um texto profético de Isaías 53. E o tema da nossa conversa hoje é feridas que curam. Feridas que curam é o tema da nossa conversa e você vai entender daqui a pouco por que eu escolhi esse tema. Começa comigo aí no versículo 1 do capítulo 53 de Isaías. Quem creu em nossa mensagem, a quem foi revelado o braço do Senhor, ele cresceu diante dele como um broto tenro e como uma raiz saída de uma terra seca, ou seja, improvável. Ele não tinha qualquer beleza ou majestade que nos atraísse. Nada havia em sua aparência para que o desejássemos. Então, aqui é um texto messiânico falando sobre o Messias, falando sobre Jesus Cristo. O que Isaías está falando sobre o Messias, sobre Jesus, é que ele não tinha beleza. É um outro jeito de falar que Jesus era feio. Entendeu? Na linguagem de hoje, na linguagem do Sérgio, atualizada, nem bonitinho dá para dizer, porque ele não era alguém... O texto fala, Isaías é bem específico, ele fala, ele não tinha qualquer beleza, ou seja, nem bonitinho dava para dizer que Jesus era. Entendeu? Aquele feinho arrumadinho, sabe? Não dá para dizer. E aí o texto continua falando, ele também não tinha majestade que nos atraísse. Então as pessoas não eram ou não seriam atraídas pelo Messias pela sua beleza, pela sua aparência, pelo seu porte, pelo seu jeito aparente, e nem pela sua pompa, pela sua postura humana. Ele não tinha majestade que nos atraísse.
nada havia em sua aparência para que o desejássemos. Ainda Isaías está falando novamente que ele era feio. Não tinha nada em sua aparência. Antes ele fala, não tinha qualquer beleza, e depois ele termina de pisar ainda mais, falando sobre ele, deixando muito claro que Jesus era feio, né? Que não tinha nada que a gente pudesse olhar para ele e falar, nossa, que legal o Messias, para que o desejássemos. Então, Jesus é alguém aqui, nesses 2 versículos, alguém improvável. Jesus é alguém, o improvável que mudou a história. Porque o mundo não mudou de lá para cá, nesse sentido. As pessoas que têm majestade, que têm pompa, as pessoas que têm beleza, de alguma forma conseguem se destacar. Conseguem algumas vantagens por conta ou da sua pompa, da sua riqueza, da sua majestade, da sua postura, ou também pela sua aparência, pela sua beleza, pelo como que você se apresenta para as pessoas. O mundo não mudou. Então, o Jesus, o Messias que mudou a história, ele não mudou a história no aspecto natural que os homens valorizam. Gente, isso dá um peso tão grande para a vida e história do Messias, para a pessoa que mudou a história da humanidade. Estou falando no mundo natural, no antes e depois de Cristo. A pessoa que mudou a história, ele mudou a história contra as casas de aposta. Ele foi improvável. Ele foi improvável. Não, o texto não fala isso, mas deixa eu te falar uma coisa. Não espere que Deus faça alguma coisa só porque é provável que faça. Só porque você acha que naturalmente as coisas funcionam assim. É muito importante deixar isso claro para você, porque não conseguimos colocar Deus numa caixinha e falar que Deus só faz isso aqui. Deus só age desse jeito. Deus só trabalha assim. Não dá para nós fazermos isso, porque Ele vai quebrar as casas de aposta. Ele vai agir de um jeito que é improvável. Para quê? Para quê? Por quê? Para que a glória seja exclusiva dele. Para que todas as pessoas vejam que quem é Deus é Ele. Por que que ao longo da história Deus escolheu exércitos pequenos, povos isolados, para manifestar a sua glória no que diz respeito ao seu poder e majestade? Para mostrar para os homens e para as nações que Ele é grandioso. Deus, no tempo do Velho Testamento, Deus ele destruiu centenas de milhares de poderio militar de nações com poucas pessoas. Deus derrotou um gigante, Golias, com um pequeno homem chamado Davi. Deus é assim. Deus é desse jeito. Ele não age no provável. Ele faz as coisas porque Ele quer fazer, do jeito que Ele quer fazer. Mas vamos continuar o texto aqui, falando sobre Messias, sobre Jesus, ok? Já vimos que Ele não era bonito, né? Já vimos que Jesus não era alguém que era atraente. Texto, versículo 3, capítulo 53 de Isaías. Foi desprezado e rejeitado pelos homens. Um homem de dores e experimentado no sofrimento. Como alguém de quem os homens escondem o rosto, foi desprezado. E nós não o tínhamos em estima. Jesus não só era alguém que não atraía pela sua postura, aparência, sua postura física, sua pompa física, não
atraía pela sua aparência, além disso, o profeta disse sobre o Messias que viria, falando no passado, olha que demais, que ele foi desprezado e rejeitado pelos homens, um homem de dores e experimentado no sofrimento. Como alguém que cobre o rosto diante dele, ele foi desprezado. Perceba uma coisa, Jesus, o Salvador do mundo, o Messias, no tempo de Isaías, no Messias que viria, ele mudou a história como alguém improvável, e ele mudou a história como alguém rejeitado, humilhado, machucado pelos seus próprios irmãos. Jesus, ele viveu por escolha de obediência, ele viveu como um homem comum e escolheu viver humildemente, sofrendo como você e como eu. Eu não sei se você entende o peso disso, mas definitivamente Jesus vir ao mundo para morrer na cruz e nos salvar, não é só um ponto na história, no sentido de que Jesus chegou e a gente, como se a gente adiantasse o filme, Jesus chegou na Terra, a gente tem um relato da gravidez, da anunciação, do nascimento de Jesus, e pisca os olhos e já vê ele grande. Já vê ele com 30 anos de idade. Como se a gente adiantasse um filme e começasse ali a história. Não, presta atenção. Jesus, ele viveu 30 anos como nós vivemos 30 anos, anos normais, dia após dia, como um homem normal. Vivendo as necessidades de um homem, vivendo como um homem, aprendendo a profissão do seu pai, se relacionando com seus amigos, sendo uma criança que corria, que brincava, que chutava pedra, que sujava os pés, que comia, que ia no banheiro, que conversava com as pessoas, que contava histórias, que ria, que chorava, que caía no chão, que se levantou. Jesus foi um homem normal. E esse homem normal, o Messias, homem, o Deus que se tornou homem, ele sofreu para que você e eu tivéssemos a clara convicção de que ele sabe exatamente o que nós passamos. Entenda bem isso que eu estou dizendo para você. Ele se tornou homem, não foi só para morrer na cruz do Calvário, não foi só para isso. Não, ele mudou a história. Ele se tornou homem para ser homem mesmo, como você e eu. Para que a gente pudesse se achegar diante dele e dizer: Senhor, você sabe o que eu sinto. Eu estou preocupado, eu estou com medo, eu estou ansioso, eu estou angustiado. Eu estou triste. Eu estou feliz. Ele sabe o que nós passamos, por isso que nós podemos nos achegar a Ele e falar: Senhor, está doendo tanto, me ajuda. É por isso que Jesus falou: venham a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, que eu darei para vocês descanso. Meu jugo é suave, meu fardo é leve. Ele falou isso porque ele já experimentava como um homem de dores, experimentado no sofrimento. Experimentado no sofrimento. Deus falou que Paulo, logo depois que ele se converteu, teve encontro com Jesus, ele falou para o profeta Ananias, dizendo: eu vou mostrar para Paulo o que é sofrer pelo meu nome. Porque Jesus sabia o que era sofrimento. Jesus sabe o que é sofrimento. Ele sabe o que é o seu sofrimento. Ah, mas eu nunca fui para uma cruz. É verdade.
isso intensifica ainda mais o conhecimento dele sobre sofrimento. Então, qualquer outro nível diferente desse, ele pode cuidar. Versículo 4. Certamente, ele tomou sobre si, olha que maravilha, as nossas enfermidades, tomou sobre si. É dele, ok? É dele, sobre si as nossas enfermidades. É Isaías falando sobre o Messias que viria. E sobre si levou todas as nossas doenças. Jesus já levou sobre si as nossas enfermidades e doenças. Ele já pagou o maior preço. Isso quer dizer que a gente não vai ficar doente? Não, não é isso. Isso quer dizer que a gente, no nome de Jesus, pode repreender a doença, pode repreender a enfermidade e pode fazer menção que, no nome de Jesus, ele já levou sobre si todas as enfermidades, todas as doenças. Se elas permanecerem, o Senhor tem propósito nesse processo. Porque tem coisas que os homens de Deus já pediram para Deus tirar e livrar, e Deus não livrou e não tirou. Por quê? Não sei. Não sei. No caso de Paulo, quando ele tinha o espinho na carne, Paulo pediu para Deus tirar e Deus falou assim: eu não vou tirar. Não sabemos por que ao certo. Tem um monte de especulação aí, mas a Bíblia não diz por quê. A questão é que Jesus falou, a Bíblia nos garante que, em Gálatas, falando que o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Então fica de boa aí, Paulo, que enquanto você é fraco, eu te faço forte. Aí eu te faço poderoso em mim. Eu manifesto o meu poder em você. Ele levou sobre si as nossas enfermidades, tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas dores. Contudo, nós o consideramos castigado por Deus atingido e afligido. As pessoas que crucificaram Jesus o condenaram como alguém, eles estavam fazendo a justiça de Deus sobre Jesus. Eles não sabiam, ou não queriam saber, ou não estavam querendo ver que ele já era o Messias prometido aqui, de Isaías. As pessoas consideraram Jesus castigado por Deus pela blasfêmia, por ter cuidado das pessoas, por ter multiplicado pães, levantado aleijados, por ter feito cegos verem, por ter ressuscitado mortos, por ter corrigido a mão de uma pessoa no sábado, por ter curado uma moça de fluxo de sangue, por ter feito o bem. As pessoas o condenaram como castigado por Deus, atingido, afligido por Deus por ter amado pessoas e por ter pregado o reino do arrependimento, o reino de Deus. O que Jesus fez na cruz do Calvário e vivendo como homem é para que você e eu entendamos que Ele entende a gente. Ele entende o nosso coração. Ele sabe o que passamos e podemos diante dele pedir ajuda. Eu não sei o que você está vivendo hoje. Sinceramente, eu não sei. Claro, não sei nem quem é que está vendo, né, o vídeo. Mas eu sei que você pode sair desse lugar oprimido, difícil, opressor, enfermo, se você se prostrar aos pés de Jesus. Mesmo que a doença permaneça, mesmo que você peça Ele livre, mesmo que você peça que Ele te cure, que Ele te tire essa enfermidade, se Ele não curar, mesmo se Ele não curar, você vai ter uma paz que excede todo entendimento. Se você curar, se você for curado, uau, glória a Deus, que maravilha para você. Eu creio absolutamente que o Senhor está ativo e curando pessoas hoje. Mas se Ele não curar, a gente vai ter paz, ainda assim, porque Ele é Deus que sabe o que nós passamos. Ele foi transpassado por causa das nossas transgressões,
foi esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos curados. Feridas que curam são essas que Jesus levou sobre si na cruz do Calvário, por causa das nossas iniquidades e por causa das nossas transgressões. Ele pagou o preço por amor a mim, por amor a você. Ele pagou o preço do meu pecado, do seu pecado, da sua vida torta, da minha vida torta, para nos endireitar, para nos ajustar, para que a gente seja curado, para que a gente não viva enfermo, para que a gente seja liberto, para que nós experimentemos o que significa a substituição. Substituição. Eu deveria morrer. Ele morreu para que eu vivesse. E agora eu tenho uma vida, porque eu tomei consciência do que Jesus fez, agora substituir a minha morte, a morte ele levou. Ele morreu. E porque eu substituí, agora vivo por causa da vida dele, porque ele não ficou morto na cruz e ele ressuscitou ao terceiro dia, o que eu faço com essa vida? Qual é a minha postura diante da vida que agora eu ganhei? Não de graça, porque foi um preço alto que ele pagou. Eu não paguei, ele pagou. Então não é de graça, é por graça. É por causa da graça. O que eu faço com essa vida? Beleza, ele levou as enfermidades, as doenças e nós podemos ser curados pelas feridas dele. Ótimo. Agora que ele morreu, vive, venceu a morte, e eu posso ter a mesma vida que ele tem, o que eu faço com essa vida enquanto os meus olhos estão abertos aqui? Qual é o propósito? Jesus morreu na cruz, feriu-se, permitiu morrer em obediência, se permitiu morrer, entregou o seu espírito para quê? Para gerar a família, pessoal? Para a gente ter o melhor trabalho do mundo? Para a gente ganhar muita grana e ter sucesso no Instagram? É para isso? Come on, não, ei, pessoal, é para isso. Se for, para onde que eu quero descer. Para tudo, eu não quero. Porque é tão vazio esse lugar. A gente não encontra contentamento, a gente não encontra propósito em viver para cá. Então sim, você tem paz e pode ter a paz porque Ele nos deu a paz. Você é curado pelas feridas dEle. Então toda vez que você se lembrar que alguma coisa aconteceu, de cura, de libertação, de milagre, de favor, de graça, saiba que foram as feridas de Jesus que possibilitaram você viver isso. E bênção não é o quanto que você conquista, bênção é você viver o muito com Deus. A melhor bênção que você pode ter é a vida rotineira com o papai, com o nosso Abba. Todos nós, tal qual ovelhas, nos desviamos. Cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho. Novidade, né, pessoal? E o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos. Ele foi oprimido e afligido, e contudo não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado para o matadouro, e como uma ovelha que diante dos seus tosquiadores fica calada, ele não abriu a boca. Uau! Eu te amo, Jesus. Eu amo o Senhor Jesus. O preço foi muito alto. Coisas para falar, eu tenho certeza que Jesus tinha. Poder para convencer, tenho certeza que ele tinha. Mas ele foi para o matadouro como uma ovelha calada, porque pelas suas feridas nós poderíamos então ser curados, sermos curados.
não é sobre viver uma vida boa, pessoal. É sobre viver uma vida com Deus. Você foi curado, você foi liberto, você tem a possibilidade de ser curado, você tem a possibilidade de ser liberto, você foi restaurado na sua saúde, você tem a possibilidade de ser restaurado na sua saúde, para um grande objetivo: apresentar Jesus Cristo como o Senhor e Salvador do mundo, fazer novos discípulos de Jesus. A bênção que você diz que é bênção não pode nunca parar em você, porque as outras pessoas precisam conhecer o que é bênção. Se você está chamando de bênção mais uma conquista aqui da terra, não que não seja, mas se é para isso que você vive, você não pode nem apresentar isso como bênção para as outras pessoas, porque senão a gente vai estar vivendo do mesmo jeito que todo mundo vive. A bênção é uma pessoa, Jesus Cristo, para o mundo, e o mundo só vai conhecer se eu apresentar. Feridas que curam são as feridas de Jesus que curam a gente. Você tem a responsabilidade de apresentar essas feridas para o mundo inteiro e discipular essas pessoas para que elas também apresentem para o mundo inteiro que as feridas de Jesus curam as pessoas. Vamos junto? Que Deus te abençoe, que Ele cuide de você e de mim, e que Ele nos faça firmes no propósito de entender o que Jesus fez e, por causa disso, apresentar para os outros. Fica com Deus, fica com Jesus, o Messias, que te liberta, que te cura, que te transforma completamente por dentro, que foi rejeitado, o improvável, que mudou a história, que esse Jesus abençoe a sua vida, hoje e sempre. Amém.